Olá pessoal, vamos iniciar a disciplina Proteção das Criações Inovadoras com o assunto Inovação Tecnológica. É importante a gente definir alguns conceitos de inovação, né? Eu trouxe dois aqui para vocês. Uma que está na nossa Lei da Inovação, a 10973 de 2004, que fala que inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. O Brito Cruz, também no livro dele Políticas para a Inovação Tecnológica, Brasil e Mundo, ele fala que a inovação é a introdução no mercado com êxito de produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente ou contendo alguma característica nova e diferente do padrão em vigor. Inovação se baseia em conhecimento científico e ou tecnológico para sua realização. É interessante esses dois conceitos porque reflete exatamente o que a gente vem tratar aqui nesse curso de extensão para vocês, que inovação é levar algo novo para o mercado. Né? A gente vai ver, eu acho que já devem ter falado muito para vocês sobre patentes. Né? Patente nada mais é do que um título que é otorgado pelo Estado que vai garantir aquele titular, seja uma empresa ou uma pessoa física, a exploração comercial de um produto durante um período de tempo. Então, a inovação dessa tecnologia só vai existir se ela atingir o mercado, se ela for para o mercado. A gente pode ver, e isso está definido lá na WIPO Report, o relatório da OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que fala que inovação é o condutor central do crescimento econômico, desenvolvimento e melhores empregos. É a chave que permite às empresas de competirem no mercado global e o processo pelo qual as soluções são encontradas para o desenvolvimento social e desafios econômicos. Então nós vemos que todos os países, quando querem falar em desenvolvimento, falam em inovação. Né? Existem políticas públicas atualmente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por exemplo, que fala em inovação e principalmente propriedade intelectual, que para que os produtos que são desenvolvidos no Brasil atinjam o mercado mundial, eles precisam estar munidos de um direito, né, sobre aquilo que eles desenvolveram, para eles poderem atuar de forma segura no mercado internacional, que é muito competitivo. E nesse caso, a inovação passa a ser regra e não diferencial. Quem quer competir no mercado internacional, global, precisa inovar, precisa ter tecnologia forte para poder competir lá fora. E o que é inovação tecnológica? É a implantação de produtos e processos tecnologicamente novos, né, ou de substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos, que é a inovação TPP, não sendo necessariamente novo para o mercado de atuação. Então, produtos tecnologicamente novos ou aprimorados e a adoção de métodos ou processos de produção novos ou significativamente melhorados é considerado inovação tecnológica. Então, uma inovação tecnológica, PPP, de produto e processo, é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado, inovação de produto, ou usada no processo de produção na indústria, né, que é a inovação de processo. Uma inovação tecnológica, produto e processo envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. Então, dentre os componentes do processo de inovação, nós temos a produção do conhecimento científico e tecnológico novo, que é a pesquisa básica, né, desenvolvida nas universidades, as descobertas e ideias que podem resultar em invenções, como é o caso do funil, que a gente está vendo uma série de ideias e descobertas. Vocês vão verificar mais para frente que a ideia por si só não é passível de proteção, e sim o desenvolvimento dela que pode acarretar numa invenção. A invenção em si pode ser protegida, né? Diante desse processo de inovação, a gente tem a transformação do conhecimento em elemento de desenvolvimento, né? Que é a questão do desenvolvimento tecnológico, a engenharia, a experimentação, e a implementação desse processo de inovação, que é a comercialização, que é a produção e a colocação dessa tecnologia no mercado, né? Diante disso, você vê desse funil que as descobertas, as ideias podem vir a desenvolver novas invenções e serem introduzidas no mercado, concluindo, né, o processo ideal de inovação tecnológica.
E é importante deixar claro que a invenção por si só não pode ser considerada uma inovação, assim como a patente por si só não pode ser considerada inovação. Porque a invenção é a primeira ocorrência de uma ideia para um novo produto ou processo, ao passo que a inovação seria a primeira tentativa de se colocar a invenção na prática, né? Ou seja, enquanto a invenção se refere a novos produtos ou processos derivados a partir de ideias individuais ou de pesquisa científica, a inovação representa a comercialização da invenção, se a mesma, claro, tiver relevância econômica e for aceita pelo mercado, que é de fato quem decide isso. Outro ponto que é importante destacar aqui é essa diferença entre descoberta e invenção. A descoberta consiste na revelação de algo ou fenômeno até então ignorado, né, mas já existente na natureza, o qual é determinado através da capacidade de observação do homem. Enquanto que a invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, manipulando ou interferindo na natureza, que represente a solução para um problema específico, dentro de um determinado campo das necessidades humanas. Então, diante dessas discussões que nós temos aqui agora entre invenção, inovação, descoberta, né? Existem esses dois exemplos que eu vou citar aqui para vocês, que acho que reflete, esclarece bem essas diferenças. Esse primeiro exemplo aqui, ele fala da questão do George de Montreal, que é esse inventor, que ele descobriu, observando na natureza, né, que o carrapicho ele tinha essa capacidade de fixar uma superfície na outra, né? Dessa descoberta, ele teve a ideia em criar um produto sintético, né, que fizesse tivesse esse mesmo efeito técnico que naturalmente a planta já possuía. Então ele inventou, né, através dessa ideia, ele inventou um produto que foi para o mercado, que se tornou inovação, que é o velcro, né? Então aqui nesse exemplo ele reflete bem essa diferença entre a descoberta, a ideia, né, que precisa existir. Houve um desenvolvimento tecnológico, se tornando invenção, e essa invenção se tornou inovação porque ela atingiu o mercado. E é bom destacar que nesse caso específico, que é o exemplo aí que está cortado, o George ele se preocupou em proteger essa tecnologia, ele protegeu através do sistema de patentes. Então, essa tecnologia foi protegida como patente também antes de atingir o mercado. Um outro exemplo, que é bom, que eu estou trazendo aqui para vocês, é essa diferença entre a descoberta, invenção e inovação, que principalmente ocorre muito na indústria de cosméticos, né, que é muito atuante no desenvolvimento de novos produtos, e ela observou na natureza, né, e descobriu que a enzima derivada do salmão ajudava o embrião do salmão a sair da casca do ovo. Então, ele observou que essa enzima removia as células mortas das camadas mais externas da pele, né, como está aqui a questão da esfoliação, acelerando o processo de cicatrização e renovação da pele. Então ele observou isso, né, teve a ideia de criar um produto cosmético com essa enzima, ele inventou esse cosmético com uma série de componentes químicos, inventou esse produto e se tornou uma inovação porque atingiu o mercado. Também foi uma fórmula protegida através de patentes, e além disso também já tem a marca, como foi o caso do velcro, né, a marca protegida também, ela protegeu a marca com a Aqua Beauty, né, XL, que é a marca identificada no mercado dela de atuação. Então, através desses dois exemplos, nós conseguimos concluir que há uma diferença clara entre inventar e inovar, né? A inovação tecnológica, de fato, esse ciclo é concluído a partir do momento que essa invenção atinge o mercado. Bom, essas são as referências bibliográficas dessa primeira apresentação que eu montei para vocês, e tem mais informações a serem discutidas na apostila e um exercício também que eu vou passar para vocês a respeito desse assunto. Até a próxima.